Estamos ao vivo. Deixa eu chamar aqui o professor Jefferson pelo YouTube. Olá. Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ver bem, Jefferson? Sim, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Tá certo. A gente vai ficar aqui um pouquinho, na verdade, hora olhando para o Instagram, hora para o YouTube, né? Então, vai desfocar um pouquinho de uma das câmeras, mas isso a gente deixa aqui explicado para o pessoal, que nós estamos participando, então, pelos dois canais, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Então, vai dar uma diferençazinha de vez em quando para a câmera para a qual nós estamos olhando. Muito bem. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Assunto super importante que nós vamos abordar hoje, né? Sobre a segurança jurídica, né? Os cuidados que se deve ter na aquisição de imóveis. É um tema muito prático, de fundamental relevância, porque os desdobramentos são muito amplos, né? Em caso de qualquer falta de cuidado, de um desses cuidados. Prejuízos que podem ser causados, né? Tanto às partes quanto aos advogados, advogadas, né? Que trabalham nessa área, se não ficarem atentos aí a todas as exigências legais aí para que se faça uma compra e venda com segurança, né? Exatamente. O pessoal já está entrando aqui, né, professor? Boa noite, Isabela. Tem que baixar um pouquinho o volume do teu YouTube, do teu computador. Tu baixa o volume do teu computador, para não dar aí eco, né? Aí tu fica te ouvindo só pelo Instagram. Boa noite, Graziele. Graziele chegando no YouTube aqui, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Como eu expliquei aqui no início, nós vamos estar concomitantemente, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Então, de vez em quando vai dar uma diferençazinha aqui da câmera para a qual nós estamos olhando. E a intenção de fazer pelos dois canais é deixar gravado, né, posteriormente nessas duas redes de comunicação, para ficar mais fácil o acesso. Alguns preferem o YouTube, outros vêm pelo Instagram. Então, essa foi a nossa ideia de deixar nos dois locais. Vamos dar início, professor, oficialmente? Vamos lá. Só complementando o que você falou, principalmente para quem vê depois. Tem muita gente, porque o YouTube é um canal de busca, né? Então, muita gente depois vai buscar por assunto, compra e venda, segurança na compra e venda, cuidados na compra e venda. E aí tem a vantagem no YouTube de conseguir ver o vídeo acelerado, né? Então, você consegue acelerar ali para 1,5, para 2. Então, tem essa vantagem. Por isso que a gente gosta também de deixar no YouTube, que é um canal de busca. Então, lá que tudo começou, né? Há 3 anos e pouco, foi o nosso primeiro canal aí de compartilhamento de conhecimento, foi o YouTube. Então, a gente gosta bastante de produzir conteúdo lá para o YouTube. Como o YouTube tem uma característica aí de vídeos mais longos, né? Então, a gente também gosta de deixar essas lives gravadas lá naquele canal. Peço desculpas porque eu estou um pouquinho escura aqui na tela, eu precisei mudar o local que eu estou fazendo a transmissão hoje, mas na próxima já vai estar resolvida essa questão da luz. Então, pessoal, oficialmente, muito boa noite. Que bom ter vocês aqui conosco. Pode falar, professor. Só fazer um complemento. No Instagram tá legal. No YouTube aqui tá um pouco mais escuro. No Instagram, não sei se a qualidade... tá normal. Não sei se a qualidade da câmera, eu percebi também essa diferença entre o Instagram e o YouTube. Então, como eu mencionei, o assunto de hoje é um assunto extremamente relevante, né, que é a segurança, os cuidados que você deve, que o promitente comprador, né, que o comprador do imóvel, ele deve ter no momento dessa aquisição, o vendedor também, na realidade, e de que forma você, como advogada, ou então enquanto corretor de imóveis, deve orientar o seu cliente para que haja segurança jurídica nessas transações imobiliárias. Quero mencionar que é uma área, essa área da corretagem, né, essa área de transações imobiliárias é uma área que eu tenho bastante carinho. Eu fui corretora de imóveis por 8 anos,
antes de me formar em Direito, antes de começar a trabalhar no Tribunal de Justiça. E, então, assim, é uma área realmente, é uma profissão muito importante, a profissão do corretor de imóvel, e é fundamental que o corretor esteja sempre bem assessorado de uma advogada, de um advogado, para poder efetivamente proporcionar aos seus clientes a segurança jurídica necessária e também evitar, né, tanto para o corretor, o profissional liberal, quanto para a imobiliária, eventual responsabilização futura. E eu gostaria de perguntar, professor, antes de iniciar especificamente nos cuidados em si, se o professor pode fazer uma diferenciação, porque existem aquelas hipóteses em que o imóvel ele é adquirido mediante um financiamento imobiliário, né, ou pela Caixa Econômica Federal, ou através de algum outro agente financeiro, e também aqueles casos em que o imóvel é adquirido mediante pagamento à vista. Qual que é a melhor forma? É feito um instrumento particular de promessa de compra e venda? Gostaria que o professor esmiuçasse quais as diferenças, daí se há alguma diferença que deve ser tomada nos cuidados em relação à compra e venda em si. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e também ao nosso Instagram. Só fazendo um parêntese aqui, vamos deixar claro que nós vamos tratar aqui dos cuidados da compra e venda, mas fazendo um recorte aqui, a gente vai estar preocupado apenas com aqueles imóveis que têm registro, tá? Nós vamos tratar aqui nos cuidados da compra e venda de imóvel registrado. Ninguém vai falar aqui de imóvel de posse, de imóvel de bem que não está inventariado ainda, embora tenha registro. Então, a gente vai fazer aqui uma análise mais focada, porque senão a gente precisaria de uma live aqui de 3, 4 horas, né? Então, a nossa ideia é focar nos imóveis que têm registro, tá? Boa noite aí que está chegando, professor Burlani e demais colegas que estão ao vivo aí, sejam bem-vindos. Então, a gente vai focar no imóvel que tem registro, que é o que mais nos interessa aqui. Em relação à sua pergunta, claro, o que acontece? Se eu resolver fazer um negócio, vamos pensar que eu quero comprar um imóvel, o cliente quer comprar um imóvel. Ele tem um vendedor que quer vender, tem um comprador que quer comprar, tem ou não intermediação através do corretor, não importa, mas um está certo e quer vender, outro está certo e quer comprar. Em tese, não precisaria fazer um instrumento particular prévio, um contrato preliminar, uma promessa de compra e venda, ou compromisso de compra e venda, como queira. Em tese, não. Mas nós temos um trâmite, né? Nós temos que dar que seja via escritura pública. Vai ser pago à vista, tá? Ou um pequeno parcelamento através de uma escritura com cláusula resolutiva. Até tramitar essa escritura, tramitada na documentação, pode ser que uma das partes tenha a existir no negócio. Então, há essa qual que é a função? E a mesma coisa com o financiamento imobiliário, que aí demora mais ainda, pode até fazer uma escritura pública ali em 10, 15 dias, até menos, às vezes, dependendo da situação. Mas quando envolve financiamento imobiliário, isso demora, tem trâmite todo lá do financiamento, a instituição financeira vai fazer análise da documentação, enfim. Então, para que as partes fiquem comprometidas e compromissadas, é importante então, que tenha um instrumento prévio, um instrumento particular, uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda. Então, onde elas vão estipular as regras, já vão estipular todos os elementos do negócio jurídico. Qual que vai ser o preço, qual que vai ser a forma de pagamento, quanto que vai ser dado a título de sinal ou na entrada do negócio, quanto que vai ser pago no dia da escritura pública, ou então via financiamento imobiliário, qual será a penalidade dessa pessoa que descumprir o contrato de promessa de compra e venda, que não firmar o contrato definitivo, portanto, esse contrato definitivo, a gente sabe, compra e venda se faz através de escritura pública, via de regra, e o pessoal do YouTube está dizendo que está dando eco aqui, está dando eco, então eu não sei. Eu baixei mais aqui o meu volume, vê se melhorou. Mas é o seu, na verdade, que acaba dando eco aí, né? Está dando eco aqui, eu não sei como que eu faço para resolver. Mas, enfim, vamos continuar tentando aqui. Quem tiver no Instagram e quiser ir para o YouTube, ficar só no YouTube, ou quem tiver no YouTube e quiser ir só para o Instagram, também tem essa opção, tá? De repente, em um esteja dando mais eco do que no outro, né? Enfim.
E aí, como eu ia dizendo... Eu estou te ouvindo pelo Instagram está normal. O problema é que se a gente acabar passando um pouquinho de 1 hora, eu até acredito que não, o Instagram ele acaba caindo, né? Exato. Bom, se isso acontecer, a gente chama a turma para ir para o YouTube daí. Mas vamos lá, a ideia é não passar de 1 hora, né? Então, como eu ia dizendo, o instrumento de compra e venda, né? Para a gente fazer uma compra e venda, a gente precisa de um instrumento, via de regra, escritura pública, pode ser também um contrato particular de alienação fiduciária. Mas o instrumento particular, ele vai servir para comprometer as partes. Então, elas vão firmar aquela promessa de compra e venda e vão estipular ali as regras do negócio, o preço, né, o valor total, vão ali qualificar as partes, descrever o imóvel e dizer, não, vai ser pago lá, vai ser quitado na escritura pública, ou vai ser quitado através de financiamento imobiliário. E ali estarão descritas as penalidades pela parte que descumprir esse contrato. Quais seriam as penalidades? E aí dá para usar a promessa de compra e venda. Eu posso fazer com arras, né, com as arras, ou então não utilizar arras e fazer só utilizar a cláusula penal. Você vai fazer da forma que melhor entender. Mas uma coisa que também as partes podem estipular, às vezes, o que acontece? Quando é por financiamento imobiliário, também é importante que fique claro na promessa de compra e venda, porque muitas vezes, o que acontece? O comprador, o pretenso comprador, ele não consegue aprovar o financiamento do banco, mas não por culpa dele. Uma coisa é se for por culpa dele. Ele teve, depois que assinou a promessa de compra e venda, ele teve o nome escrito no SPC, Serasa, ou deixou de entregar algum documento que ele sabia que precisava, enfim. Outra coisa é se ele cumpre todos os requisitos do banco e mesmo assim não é aprovado por critérios do banco, por critérios da instituição financeira. Ou então muda a regra do financiamento nesse meio tempo, né? E aí ele não consegue. Então também existe a possibilidade, cada caso é um caso, de eventualmente as partes estipularem o seguinte: olha, se a não aprovação do financiamento não for causada por culpa do comprador, as partes, então, o contrato será rescindido sem penalidade entre as partes. Isso é possível. Tudo que se colocar na promessa de compra e venda, então as partes têm autonomia privada aí para estipular quais serão as regras das penalidades, desde que essas penalidades, obviamente, não sejam abusivas. Né? Então, ela tem liberdade para... E por isso a importância da promessa de compra e venda, porque para comprometer as partes, né? Para obrigar as partes a firmar um instrumento definitivo que será ou a escritura pública ou um contrato de alienação fiduciária, por exemplo. Ou a permuta, se for uma promessa de permuta, enfim. Vamos focar aqui mais na compra e venda, pode ser uma permuta também. Então, acho que respondi a tua pergunta. Sim. E quais, então, que são esses cuidados? Quais as diligências que devem ser tomadas para ter segurança nessa transação? Se o pessoal que está no YouTube, não sei se a Graziele está ali ainda, se ela puder nos avisar se melhorou o áudio, porque a intenção depois é deixar gravado, né? A Graziele migrou lá para o Instagram. Eu acho que realmente não estava legal aqui. No YouTube. Depois a gente tem que ver numa próxima como é que a gente vai fazer para poder deixar para ambos aqui. Se é usando fone, de repente, enfim. Né? Numa próxima a gente escolhe. Hoje, não, né? Hoje a gente está ao vivo aqui, não tem como resolver nesse momento. Seguimos aqui pelo Instagram normalmente e deixamos aqui. Depois, se a gravação não ficar legal no YouTube, se ficar realmente muito ruim, a gente simplesmente deleta e não deixa lá na plataforma. Então, os cuidados aqui, então, como eu falei, nós vamos focar aqui, o nosso foco é a questão do imóvel registrado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vamos falar aqui, nós, advogados, temos que fazer, obviamente, é começar do começo. E qual que é o começo? Pegar uma matrícula atualizada do imóvel, né? Pegar uma matrícula atualizada desse imóvel, verificar se existem ônus. A Ana, que está no YouTube aqui, ela falou que ainda está com eco. Ana, eu vou colocar aqui o nosso Instagram, Sejure Cursos, e aí eu te convido a ir para o Instagram. E lá, pelo que o pessoal falou, no Instagram está tudo certo.
Só tem esse tipo de problema quem faz ao vivo. Quem não faz, não tem problema. Aí é fácil, né? A vida é assim, né? Quem faz, em algum momento, vai ter algum percalço. Quem não faz nada, aí é tranquilo, porque nada vai acontecer, né, gente? Então, a gente está aqui para fazer e, às vezes, acontece isso. Outro dia a gente fez, deu tudo certo. Mas hoje está dando eco, então vamos focar aqui no Instagram. Então, a matrícula atualizada é o primeiro ponto, né? Verificar. Segundo ponto, verificar se tem ônus nessa matrícula, né? Se tem algum ônus real nessa matrícula, se tem alguma penhora, se tem alguma alienação fiduciária, se tem alguma hipoteca, enfim, verificar se existe algum tipo de ônus que impeça aquele negócio. Então, tem que verificar. Não, está tudo certo com a matrícula, tá. Vamos verificar, então, a documentação atualizada dos vendedores. Vamos ver se o Estado Civil, o vendedor está lá na matrícula imóvel, que o vendedor é o A. Esse A, ele lá na matrícula disse que ele era solteiro. Qual que é o Estado Civil dele agora? É casado? Opa, então tem que averbar essa certidão de casamento lá, tem que deixar a matrícula redonda, tem que averbar a certidão de casamento. Não, ele era casado, mas agora ele é divorciado. Opa, tem que averbar isso lá no registro de imóveis também. Então, tem que estar redonda a matrícula, toda certinha, para poder, então, principalmente se a pessoa for financiar, né, vai ter que estar toda certinha. Então, verificar a documentação dos vendedores. Esses vendedores, além de verificar o Estado Civil, nós precisamos verificar se existem ações em andamento contra os vendedores. Às vezes, essas ações em andamento, se for uma execução, via de regra, vai se fazer aí a averbação pré-monitória, uma vez protocolada a execução, eu já pego a certidão de protocolo e faço a averbação pré-monitória na matrícula do imóvel, mas eventualmente pode ser que não tenha sido feita. Ou, eventualmente, existe ação condenatória em andamento que não levou ainda ao resultado final, mas são ações, de repente você verifica, poxa, tem uma quantidade de ações aqui em andamento que podem levar esse vendedor à insolvência. Então, isso também você tem que verificar. Por quê? Porque até pode ser que aconteça que você não tem problema nenhum. Não, mas eu comprei, tem o artigo 54 da Lei 13.057, que pede, né, o princípio da concentração dos atos da matrícula. O que não tiver na matrícula não está no índice de risco. Essa é a regra, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Se aparecer depois um credor desse vendedor, uma ação anulatória, por exemplo, uma ação pauliana, que é a ação anulatória, ou, enfim, uma ação de execução, você que comprou esse imóvel, seu cliente vai ter que se defender, vai ter que fazer embargo, vai ter que gastar dinheiro com advogado, e também, no fim das contas, é até bom, né? Porque a gente também está aí para defender esses compradores. Mas tem que ter cuidado, você não pode colocar o seu cliente em risco. Tem que verificar. Tem um monte de ação em andamento, né? Então, temos que verificar qual o alcance dessa ação. Às vezes, está tudo bem. Às vezes, o cara tem lá 3, 4 ações que somam R$1 milhão e ele está vendendo um imóvel de R$5 milhões. Então, não tem problema nenhum. Importa quando está se tornando insolvente com a venda daquele imóvel. Ou então, ele tem outro patrimônio, outros bens. Então, isso sempre você tem que analisar. Se tem essas ações em andamento e se essas ações levam à insolvência ou não daquele vendedor ou daqueles vendedores. Também é importante que se pegue, a certidões relativas à fruição do imóvel. Por exemplo, IPTU e condomínio, se o imóvel estiver em condomínio. É importante que se pegue essas certidões. Porque essas certidões, na verdade, de IPTU e condomínio, a gente tem que levar em conta que essas obrigações são obrigações próprio terreno. E obrigações próprio terreno, elas são de responsabilidade do proprietário do imóvel, ou seja, a partir do momento que aquele cliente ele passa a ter a propriedade, ele vai ser responsável por essas demandas. E como é que a gente faz isso? Professor, só um minutinho. A Alice, ela falou aqui no YouTube, eu até acabei perdendo um pedacinho, eu ia falar dessa obrigação de natureza própria. Alice, migra para o Instagram, porque no Instagram tá ok o áudio, nós deixamos ali, @sejuricursos. Como o professor mencionou, né, então, o IPTU e o condomínio, as taxas condominiais, se houver débito, e muitas vezes, pessoal, em relação ao IPTU, ok, mas a pessoa vai fazer um financiamento bancário,
E se o corretor não pede uma certidão negativa de débitos condominiais, o banco também não exige, não exigia, pelo menos, né? Não sei agora se eles estão exigindo, mas é fundamental que vocês solicitem, porque, como o professor Jefferson falou, essas obrigações, elas têm natureza própria terrena, elas acompanham a coisa, então, na verdade, o adquirente, ele acaba se tornando responsável, o imóvel, inclusive, gerador do débito, ele responde pela dívida, ele pode ir, no caso, a leilão, né? Então, é fundamental que vocês verifiquem para o promitente comprador, né? Para o comprador daquele bem não se tornar o responsável por essa dívida. Pode até, de repente, ele efetuar o pagamento e abater do preço, né? Exatamente. Então, é importante que se verifique essas certidões todas aí, IPTU e condomínio, para não ter problema. Depois, caso não sejam verificados e se verifiquem que existem essas dívidas, é claro que o promitente comprador, ele vai ficar responsável. O promitente comprador não, o comprador, nesse caso, ele ficará responsável e depois ele pode cobrar da pessoa que lhe vendeu. O problema é que se a pessoa que lhe vendeu às vezes não tem recurso para pagar esses valores. Aí pode ser um problema, né? Também é importante que se verifique se existe ação de uso capião em andamento. Como vocês sabem, a uso capião, ela não existe só uso capião de imóvel de posse, como muita gente imagina. Eu vou uso capião de imóvel que não tem registro, que não tem matrícula. Não, a uso capião é perfeitamente possível de imóveis que têm registro, tem matrícula. Então, é importante que você verifique se não existe, daqui a pouco, alguém pleiteando a uso capião desse imóvel. Então, é importante que você pegue todas as ações aqui, ações trabalhistas, ver se não tem ação trabalhista, ações possessórias, ações cíveis em geral. Então, fazer toda da Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Trabalhista, verificar, então, todas essas certidões e também a certidão de se existe indisponibilidade, eventual indisponibilidade de bens que não esteja gravada na matrícula. Então, é importante que você verifique todas essas certidões, tá? E verificar, obviamente, se eventualmente não existe uma ação de uso capião em andamento, porque aí realmente pode ser um problema. Além disso, sim. E se esse imóvel estiver locado? Como é que funciona a questão da venda? Se esse imóvel estiver alocado, primeiramente, nada, não é impeditivo para a venda do imóvel o fato dele estar alocado. Primeiro ponto. Tá? Uhum. Por quê? Porque a pessoa, o vendedor, ele tem o que a gente chama de direito de dispor do bem. Então, o contrato de locação é um contrato de natureza pessoal. Então, ele tem uma obrigação. As partes têm uma obrigação. Uma tem a obrigação de ceder o imóvel para um usar, o outro tem a obrigação de pagar aluguel. Mas ali não é um negócio de direito real, e sim de direito pessoal. Então, ela não perde a disposição do bem. Então, o vendedor ele pode vender o bem a qualquer momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se o imóvel está locado. Estando o imóvel locado, eu preciso verificar o seguinte, o comprador precisa verificar o seguinte, tem inquilino lá no imóvel, ok. Foi dado preferência para esse inquilino? Foi dado preferência? Então, ele tem que observar se foi dado o direito de preferência. A gente sabe que lá na Lei 8.245, de 91, que é a lei do inquilinato, o artigo 27, se não me falha a memória, ele obriga o locador a dar preferência, caso ele queira vender o imóvel, a dar preferência ao locatário. Tem algumas exceções, permuta, doação, venda judicial, integralização de capital, tem algumas exceções, mas a regra é que precisa dar preferência. Então, eu como comprador, você como advogado do comprador, vai ver, foi dado preferência, foi dado preferência. Segundo ponto, preciso cumprir esse contrato de locação? Depende. Via de regra, não. Mesmo estando vigente, não preciso. Mas, se tiver o que a gente chama de cláusula de vigência, a cláusula de vigência está prevista lá na lei do inquilinato também. Se tiver cláusula de vigência, aí eu, comprador, e o contrato de locação estiver registrado lá na matrícula do imóvel, eu sou obrigado a cumprir, então, essa locação até o final. Então, se tiver cláusula de vigência, eu tenho que cumprir, mas não é impeditivo de compra do imóvel, repito, tá? Só que você vai ter que cumprir a locação até o final. E se muitas vezes a pessoa está comprando porque ela quer usar o imóvel, aí ela vai ter que esperar o final da locação. Agora, não estando esse contrato registrado, não tendo cláusula de vigência,
o que o comprador ele vai fazer? Ele vai comprar, normalmente, aí ele tem o prazo de 90 dias para denunciar o contrato de locação. Ele vai ficar subrogado nos direitos daquele contrato e ele tem que denunciar isso dizendo, olha, eu não quero, não tenho interesse na locação. Ele tem até 90 dias para fazer isso. Se ele não fizer, ele vai, então, é como se ele tivesse aceitado aquela locação e vai ter que cumprir o contrato até o final. E qual o prazo que o inquilino tem para desocupar o imóvel? O prazo que o inquilino tem para desocupar o imóvel é 90 dias da data em que for denunciado o contrato. Então, ele tem 90 para denunciar, até 90 para denunciar, e o inquilino terá 90 para desocupar. Então, não é impeditivo de compra do imóvel, compra e venda. Eu só preciso verificar se foi dado preferência, porque se não foi dado preferência, aí o inquilino, ele pode até, eventualmente, se esse contrato tiver averbado, agora é averbado, né, e não registrado, se tiver averbado na matrícula do imóvel, ele pode exigir, ele pode até adjudicar esse bem para ele, depositando o preço da compra e venda. Então, é essencial, primeiro ponto, que se verifique se foi dada preferência, tá? Opa, foi dada preferência, agora vamos ver se tem cláusula de vigência. Não tem cláusula de vigência, ok, eu faço a compra e venda normalmente e depois denuncio o contrato. Ah, mas foi dado preferência pelo valor de 1,5 milhão e eu estou comprando por 1 milhão. Problema, né? Quando tem uma diferença substancial aí entre a preferência e o negócio, às vezes uma diferençazinha pequena não tem problema. Eu ofereci por 1,5 milhão, estou vendendo por 1,450 milhões, não há problema nenhum, isso é normal de qualquer negociação que tenha ali um desconto, alguma situação. Agora, eu ofereço por 1,5 milhão para o meu inquilino e estou vendendo por 1 milhão, aí já vai ter que dar preferência de novo por 1 milhão, senão vai dar problema no negócio, sem dúvida nenhuma, tá? Então, se tiver locado, é isso. Acho que respondi, espero ter respondido. Sim. O que mais nós temos que verificar? Aí, outra coisa importante na compra e venda aqui, que tem que se verificar, e às vezes a pessoa está muito preocupada com a matrícula, a matrícula está beleza, não tem ônus, está tudo certo, é quando o imóvel, objeto da compra e venda, for terreno. Quando for terreno, quando for lote, aí tem outras coisas que tem que se verificar. A primeira delas, verificar, deixa eu anotei aqui, verificar se tem construção. Existe construção nesse terreno? A pessoa está lá na matrícula só o terreno, mas existe uma casa em cima desse terreno. Essa casa não está averbada. Tem que verificar. Se você for financiar, você vai ter problema. Então, você vai ter que regularizar, pedir para que o vendedor regularize primeiro. Ou então, você compra assim e você mesmo regulariza. E vai do acerto que for feito ali no contrato preliminar. Mas vai ter que regularizar. Então, tem que verificar. Tem construção? Tem. Está regularizado? Tem que verificar se está regularizado. Se está, não, está regularizado, tudo certinho, ok. Às vezes acontece também de não aprovar o financiamento, porque até está averbada a casa no terreno, na matrícula, direitinho, só que está averbada uma construção de 100 metros quadrados, o banco financiador vai lá fazer a avaliação, tem uma construção de 200 metros quadrados lá, ou seja, está irregular, né? Porque a pessoa fez acréscimos naquela construção e não alterou isso, não modificou isso junto ao município e não alterou isso junto à matrícula. Então, é um problema também. Você tem que verificar isso. Ah, não, professor, é só o terreno, não tem construção, está tudo certo, a matrícula está limpinha, não tem problema nenhum. Posso fazer? Depende. Tem mais um detalhe que tem que ser observado. Você tem que verificar a viabilidade. Você tem que verificar a viabilidade, porque a matrícula pode estar tudo certinho, bonitinho, tudo beleza, não tem obra averbada, você vai no local, realmente não tem nada averbado. No entanto, por que você tem que pegar a viabilidade? Primeiro, para verificar se não é uma APP, por exemplo. Pode estar numa APP. Aí complicou. E não está numa APP, está tudo certo, não tem área de preservação permanente. Você tem que verificar se não tem restrições, então, de construção. Porque quando o loteador ele aprova o loteamento, eventuais restrições de construção vão ficar lá no município. Não vão ficar na matrícula do imóvel.
Essa viabilidade, professor, só para deixar claro aqui para o pessoal, é na prefeitura, né? Essa É na que o senhor está prefeitura, falando. é lá no setor competente do município, né? Da prefeitura, é lá que você vai pegar essa certidão de viabilidade. Ali o município vai te responder dizendo o que pode ser construído, como que pode ser construído, qual a metragem dessa construção. E aí que eu estou me referindo à questão das eventuais restrições, porque quando o loteador aprova aquele loteamento, ele pensa assim, não, eu vou fazer um loteamento aqui de um alto padrão, de um padrão diferenciado. Então, nesse meu loteamento aqui, não vai poder ser construído casa de madeira, não vai poder construir casa com menos de 200 metros quadrados, enfim, ele vai impor essas restrições. E essas restrições, elas vão ficar lá no município, lá na aprovação do loteamento, e não na matrícula. Então, às vezes a pessoa compra o imóvel, a matrícula está ok, não tem ônus, está tudo certinho, a documentação do vendedor também, vamos fazer o negócio. Ela faz o negócio e ela pretende construir uma casa, sei lá, de 100 metros quadrados. Ela chega lá para aprovar o projeto, opa, aqui tem que ser no mínimo 200 metros. É só um exemplo, né, hipotético aqui, mas que existe sim. Então, por isso que eu preciso pegar a viabilidade. Então, quando é terreno, tem mais esse cuidado que você tem que tomar. E mais um detalhe, e se o imóvel estiver em condomínio de lotes, digamos que seja um condomínio de lotes, você vai lá comprar o terreno, a matrícula não tem restrição, está tudo certinho, só que aí, além de aprovar no município, além de pegar a viabilidade do município, que provavelmente vai ter viabilidade, caso contrário, o condomínio nem sequer teria sido aprovado, né? Porque o condomínio ele tem que ser aprovado na municipalidade e não apenas no registro de imóveis, é depois de aprovado no município que ele vai ser registrado lá no registro de imóveis. Eu também tem muitos condomínios que também, aí você tem que consultar a convenção de condomínio e o regimento interno para verificar se você também tem que aprovar o projeto. Além de aprovar no município, você também tem que aprovar no condomínio. Então, tem condomínios que a gente sabe que tem condomínios de lotes, condomínios, eu digo aqui, não loteamento, condomínio mesmo, nos moldes da incorporação imobiliária, um condomínio de lotes, um condomínio horizontal. Então, tem condomínios que exigem, que fazem certas restrições. Olha, você pode fazer garagem para 2 carros, porque é proibido deixar carro na rua. Os visitantes, se vierem, quem for te visitar naquele condomínio, vai ter que deixar o carro lá fora do condomínio ou em locais específicos. Então, você tem que fazer 2 vagas de garagem, enfim. Ou você pode fazer X pavimentos. O condomínio ele pode, então, restringir aquela construção mais do que o município. Então, tem que ter um cuidado com isso. Tem que pegar a viabilidade do município e também do condomínio, a autorização do condomínio. Então, você tem que verificar antes de comprar. Essas coisas não adianta comprar, vou comprar, depois eu vejo. Não. Depois que você comprar, você não vai poder utilizar isso como motivo para tentar depois rescindir o contrato, né? Você tem como saber, são coisas que você tem como saber antes e não estarão gravadas na matrícula. Isso que é o mais importante que você verifique. Então, a viabilidade, quando for um terreno, qualquer terreno vai ter que pegar a viabilidade, e se for um terreno dentro de condomínio de lotes, também você tem que verificar a convenção, o regimento, para ver quais são as regras aí, que tipo de projeto que você pode ou não aprovar. Então, isso também é de fundamental importância. Na verdade, assim, né, professor? Embora é muito importante, embora no início possa não ser nenhum óbice, né? A aquisição do terreno, por exemplo, determinada regra do condomínio, mas pode inviabilizar o uso depois pelo comprador. E isso realmente é complicado. Vamos imaginar que a pessoa ela tem em mente fazer um projeto de 100 metros, mas naquele determinado condomínio de lotes, o projeto mínimo seja 150, 200 metros. Vai inviabilizar, depender do estilo de vida da pessoa e do que ela realmente quer, o uso. Inviabiliza completamente. Outra coisa também, às vezes outra coisa importante também, faz lá uma promessa, uma promessa de compra e venda, só tem o terreno, ele só está comprando o terreno, e a promessa de pagamento é através de financiamento imobiliário. Só que tem um detalhe, só tem 2 bancos no Brasil que financiam só o terreno. Os demais só financiam o terreno com a construção. E aí a pessoa pensa que o vendedor não sabe dessa informação, o comprador também não sabe, faz a promessa de compra e venda e vai lá para a instituição financeira e às vezes não aprova o financiamento. Por quê? Não, aqui a gente não financia só terreno.
só se tiver o projeto na construção. E aí também pode inviabilizar o negócio. Por isso que tem que ter todas essas informações, o comprador tem que ter todas essas informações. E, claro, cuidado maior sempre quando é terreno. Verificar também quando é terreno, se não tem ação de uso capião, se esse terreno está livre, está vago, vai que daqui a pouco alguém invadiu aquele terreno. Então, tem muitas situações aqui a serem verificadas, né? O terreno também tem que ver se não é um terreno encravado. Daqui a pouco você vai lá olhar o terreno, tem uma passagem, mas aquilo ali não é aquilo ali é uma servidão de passagem não registrada, por exemplo. Daqui a pouco você compra, a pessoa que deixava o vizinho passar, vai lá e tranca aquele terreno. Não, aqui ninguém mais passa. Aí você vai ter que fazer uma ação de passagem forçada, é mais um custo que o dono do terreno vai ter. Então, tem muita nuance, tem muito detalhe aqui, principalmente quando é um apartamento, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a verificação, é muito mais simples. Uma sala comercial, né? Agora, quando é terreno, tem que ter um cuidado redobrado, para verificar todos esses detalhes aqui que a gente conversou até aqui. E assim, naquela questão até que o professor havia mencionado, que tem uma construção, por exemplo, não regularizada, não está averbada, ou às vezes então o projeto, aumentou o projeto, pode ser que dê para regularizar, de repente até nem seja algo tão complexo, só que isso vai atrasando o financiamento bancário. Ou Sim. Então, acaba inviabilizando o negócio, o promitente vendedor, ele perde a negociação naquele momento, né? Porque o promitente comprador, ele desiste de adquirir às vezes nem o promitente vendedor tem essa consciência de que está irregular. Por Exatamente. Isso que é importante ambas as partes. Não é obrigado a ter conhecimento técnico, né? Então, ele fez um aumentozinho, fez um puxadinho lá, ele nem sabia que tinha que alterar isso lá no município, e aí fica lá, depois não vai aprovar o financiamento. Dá para regularizar? Dá para regularizar. Tudo, em termos de imóvel, tudo é possível regularizar. Tá? De alguma maneira será possível regularizar. Mas, às vezes, essa regularização demanda tempo, demanda um custo muito alto para regularizar, e aí é um problema também, acaba, às vezes, inviabilizando o negócio. Então, é importante que se tenha cuidado e se verifiquem todos esses detalhes antes de firmar o negócio. E, claro, quando for firmar o negócio, fazer aí de forma assessorada, né, por um advogado, por uma advogada, preferencialmente que conheçam o assunto, que sejam da área imobiliária, preferencialmente, para que você faça o negócio de forma mais segura possível. Né? Porque quando a gente fala em imóvel, não importa que tipo de imóvel, se é um terreninho pequeno, lá no loteamento, se é um imóvel de alto padrão, se é um apartamento na beira-mar, não importa. Sempre vai envolver valores elevados para aquela pessoa que está adquirindo. Então, desde o imóvel mais simples até o imóvel mais caro, sempre vai envolver valores elevados, se não de mercado, mas com certeza para a pessoa. Às vezes é toda a economia que ela tem, ela está comprando o seu terreninho lá para fazer a casinha dela para sair do aluguel. E aí ela se mete numa enrascada e coloca lá o dinheiro que ela tem e depois para regularizar custa quase o valor do imóvel. Né? Então, isso que tem que ter realmente um cuidado. Infelizmente, no Brasil não se tem muito essa cultura de utilizar o advogado preventivamente, né? Normalmente se utiliza depois que já deu o BO, mas quando se trata de imóveis, cada vez mais a gente tem percebido isso, as pessoas mais conscientes da necessidade de ter essa verificação anteriormente à compra do imóvel. Para evitar um problema futuro, e é importante mencionar que comprador, vendedor e também a imobiliária, né, se for feita através de imobiliária ou de corretor profissional liberal, é importante que todos estejam assessorados com advogado, né? Na verdade, se for através de um corretor de imóveis ou de imobiliária, o próprio advogado dessa corretora de imóveis, do corretor, vai poder fazer esse acompanhamento, né? Mas é fundamental, realmente, que tenha ambas as partes, né? Com certeza. Não só quem está comprando. Para que não haja um BO depois. Obrigado, tia Neiva Esbardella, está presente aqui com a gente. Obrigado. Boa noite. Então, sim, tem que verificar todas essas situações, né? Tem que fazer o negócio com total segurança jurídica, né? Tomar todos os cuidados. Isso aqui a gente está falando, gente, só de imóvel registrado, que em tese, né, a pessoa pensar, não, a matrícula está aqui, está certinha, está tudo certo, né?
Então, dá para ter um monte de problemas aqui. Agora, imagina um imóvel de posse, um imóvel cujo proprietário já faleceu, que o bem não foi inventariado, ou que foi inventariado, né, mas esse bem ficou de fora, ou então aqueles imóveis que foram feitos só com contrato particular, de promessa de compra e venda, ou então, e depois, na hora de regularizar, na hora de transferir para o nome, o vendedor já faleceu, os herdeiros nem sabiam que tinha esse imóvel, contrato de gaveta, aquele contrato financeiro, enfim, tem uma infinidade de situações. A gente está falando aqui, imóveis de posse também, a gente está falando aqui só do imóvel registrado, já pode ter esse monte de BO. Agora, tu imagina as outras modalidades aqui, e de vez em quando a gente vai fazer outras lives aqui, vamos pegar um dia para tratar de imóveis, objeto de inventário, vamos pegar um dia para tratar aqui de imóvel de posse, enfim, a gente vai fazendo. De repente, na próxima live, a gente pode tratar esses temas para dar uma continuidade a essa, né? Pode ser. Podemos fazer. E também para os advogados e advogadas que nos acompanham aqui, o que vocês podem fazer é um checklist, né? Para que no momento de assessorar o seu cliente, você já tenha pronto ali todas as certidões que você precisa solicitar, o que precisa ser feito. É uma forma de ficar mais organizado, que daí, em cada cliente, você vai trazer aquele teu checklist para poder verificar o que é necessário. Claro que cada caso concreto é uma demanda diferente, mas daí você vai adaptar ao que você tem em mãos. Acaba facilitando o seu trabalho, né? Exatamente. E também não é só pedir as certidões, você tem que avaliar essas certidões. Muitas vezes tá tudo enrolado, tem um monte de problemas, só que, como eu falei, o problema é pequeno, perto do valor do imóvel, que pode ser resolvido e que, por ter problemas, é uma oportunidade para o comprador. Ele está comprando por um preço um pouco menor do que o preço de mercado, justamente porque está com problema. E se você ajudá-lo a resolver esse problema, ele vai comprar por um preço melhor e não vai inviabilizar o negócio. Então, tem vários problemas que podem, sim, ser resolvidos. Não é porque tem um problema, tem um ônus, ou não tem certidão negativa, ou, enfim, que não possa ser feita a compra e venda. Sim, pode, desde que se tenha segurança, desde que se tenha os cuidados necessários e que esteja isso sempre muito bem claro para o comprador. E aqui vem a questão da responsabilidade das imobiliárias dos corretores de imóveis. Artigo 723, fora o COFES, o regulamento, o CRESSE, ela tem também a responsabilidade prevista no próprio 723 do Código Civil. A responsabilidade e a obrigação de passar todas as informações para as partes. Todas as informações. Ela não pode omitir, essa informação aqui, às vezes no pensamento dela, do corretor ou da corretora, é uma informação irrelevante. Tem esse probleminha aqui, mas isso aqui é irrelevante. Só que se o comprador soubesse, ele teria deixado de comprar às vezes. Então, depois vai ser responsabilizado, sim, o corretor, a corretora, a imobiliária, enfim, tem que ter um cuidado tremendo aqui para passar todas as informações. Passei todas as informações. Esse dia nós fizemos um negócio aqui que tinha muito problema, muito problema. Mas o vendedor queria vender e o comprador queria comprar. A imobiliária passou todas as informações, a imobiliária que a gente assessora passou todas as informações e o comprador falou, não, eu sei dos riscos, então vamos colocar aqui no contrato que o senhor conhece os riscos, que o senhor sabe da existência da ação judicial A, B, C, D, que a imobiliária lhe passou essas informações, mas que mesmo assim você quer comprar. Então a imobiliária também tem que se precaver, né? Se o comprador, para depois não ter um problema de dizer, o comprador dizer, eles não me informaram. Não, então estamos te informando, tu quer fazer um negócio? Quero. Então vamos colocar uma cláusula no contrato preliminar, que foi te informado todos esses problemas que tinham no imóvel. E aquele negócio era um negócio grande e deu negócio, e no fim deu tudo certo. Demorou uns 4 meses para resolver todas as pendências, mas acabou dando negócio, porque o mais importante tinha um com vontade de vender, outro com vontade de comprar, ambos de total boa-fé e dispostos a resolver aqueles probleminhas para viabilizar o negócio. E aí viabilizou. E lembrando que a responsabilidade da imobiliária ela é objetiva, né? Incide o CDC, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor. Do corretor é subjetiva. Mas da imobiliária é a responsabilidade objetiva. Exatamente. É fundamental para as imobiliárias também estarem assessorados por vocês, né? Advogadas e advogados,
para poderem proporcionar aos seus clientes negócio com segurança. O advogado é essencial, né? Acho que as pessoas realmente, como o professor Jefferson falou, cada vez mais têm tido essa consciência da importância dos negócios serem bem assessorados, para evitar problemas futuros, para evitar ir para o judiciário depois, porque acaba tudo no judiciário, né? Exatamente. E aí demora, gasta dinheiro, né? Anos e anos, às vezes, para resolver uma situação. Exatamente. Olha, o que eu tinha programado para falar aqui, eu já falei. As minhas anotações aqui já foram todas encerradas. Não sei se a professora Leilane tem mais alguma coisa, ou se os nossos espectadores têm alguma dúvida, podem encaminhar. Estamos aqui para respondê-las. Acho que em relação ao imóvel registro... Oi? Não, eu ia dizer que numa próxima a gente vai dar continuidade aí às questões de compra e venda, mas aí com outros imóveis, né? Com imóveis não registrados, por exemplo, ou objeto só de promessa de compra e venda, ou objeto de inventário, por exemplo, a gente pode dar continuidade aí à questão dos cuidados na compra e venda. Uhum. Acho que em relação a imóveis registrados é isso, né? Como o professor mencionou, o pessoal pode até, a partir dessa live aqui, fazer um checklist do que tem que ser solicitado, dos cuidados, vai ficar aqui gravado à disposição para vocês assistirem quantas vezes quiserem, e estar bem assessorado realmente não tem como dar problema, né? E como o professor falou, se as partes estão de boa fé, às vezes tem alguma irregularidade, né? Como, por exemplo, num terreno, algo assim, mas que dá para resolver, mas tem que estar sempre bem claro, né? Principalmente no contrato, uma rúbrica, né? A parte rubricando todas as páginas, tem que estar sempre bem claro para o cliente, para ele poder ter consciência, as duas partes, tanto o promitente vendedor quanto o promitente comprador, para eles estarem cientes dos riscos que envolvem o negócio, porque sempre envolve um valor alto, que muitas vezes é a economia da vida da pessoa, né? Tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, porque quem está vendendo muitas vezes também está com toda a economia da sua vida ali, quem economizou mais um pouco para um imóvel, para um outro imóvel, às vezes um imóvel maior, enfim, numa outra localização. Então, é fundamental que se tenha consciência e tenha esses cuidados para auxiliar o cliente. E na próxima live a gente pode falar dessas outras situações, né, professor? Exatamente. Tem muitas outras situações que envolvem aí a compra e venda. E que é possível fazer, né? Basta que esteja os cuidados necessários, eventuais irregularidades para que possam ser ali sanadas, mas tudo tem solução. No direito imobiliário, tudo tem solução. No direito imobiliário, tudo tem solução. Tá? Claro que, às vezes, essa solução é cara, se torna mais cara, a depender da irregularidade, mas todas elas têm algum jeito de resolver. Todas elas. Exatamente. Todas. Então, acredito que por hoje é isso, né? Aí esgotamos aí o nosso tema e espero que o pessoal tenha gostado, para encerrar bem o final de semana, né? Amanhã começamos aí tudo de novo e vamos em frente numa próxima live, damos continuidade aí às questões da compra e venda. Pessoal, só para falar aqui para vocês, talvez nem todos saibam, nós temos um grupo de WhatsApp de direito imobiliário, onde a gente mantém vocês informados, né, sobre as nossas lives, também sobre, de repente, algum entendimento jurisprudencial relevante. E também temos um canal para que vocês podem, um boletim jurídico, né, um boletim informativo jurídico, está ali no link da nossa bio, que vocês podem entrar lá, cadastrar o e-mail de vocês, para então receber os informativos que nós vamos enviar, via de regra relacionado a direito processual e direito imobiliário, chegando diretamente na sua caixa de entrada. Então, é um canal bem interessante de comunicação e um canal interessante para vocês se manterem informados sobre o que tem acontecido no mundo jurídico, principalmente imobiliário e processual. Podem entrar ali no link da nossa bio. Eu não sei se o link do grupo do WhatsApp está ali, mas nós vamos postar depois aqui nos stories para vocês poderem... Eu coloquei aqui no YouTube aqui o link também, para quem estiver no YouTube. Né? A Poliene aqui do YouTube, ela pede também que a gente fale um pouco de imóveis rurais, né? A gente pode também elencar aqui a questão dos imóveis rurais.
E estão convidados aí a seguir o nosso canal lá no WhatsApp, né? Entrar no grupo do WhatsApp, lá a gente manda informativo também semanalmente, inclusive sobre as lives, mas também conteúdo jurídico e também na nossa newsletter, onde também a gente encaminha conteúdo jurídico. Tá bom, pessoal? Boa noite, um ótimo final de semana. Obrigado pela participação de vocês e até uma próxima live. Não deixe de acompanhar aqui o nosso canal do YouTube, o Instagram do professor Jefferson, o Instagram da professora Leilane também. A gente está sempre produzindo conteúdo jurídico de qualidade no direito imobiliário, no direito processual civil também. A professora Leilane é especialista em processo civil, tem muito conteúdo também nessa parte de processo. Eu sempre digo que às vezes você ganha uma ação pelo processo, né? Às vezes o teu direito material é até meio capenga, mas você consegue, através de uma boa atuação processual, ganhar aquela ação. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem o direito material, mas o magistrado não consegue entregar aquele direito porque houve uma má atuação processual por parte do advogado. Então, o processo civil é de fundamental importância também, independentemente da área, mas a nossa área aqui de direito imobiliário também é de fundamental importância. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Obrigado por todo o pessoal que participou aí com a gente. Pessoal, obrigada por ter participado aqui conosco, uma excelente semana. E permaneçam aqui nas nossas redes para a gente poder sempre continuar compartilhando muito conteúdo. Fiquem com Deus, um beijão. Tchau, tchau. Um abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite.